Olá, seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Teste do pezinho é oferecido gratuitamente pelo município. Rio Grande não vai exigir passaporte de vacinação no retorno às aulas da rede municipal. OAB realiza reunião com o Ministério Público. O crescimento nos atendimentos de transtornos causados pelo uso das drogas. E a situação de emergência do estado causada pela seca. Nova rodada de saques do FGTS. O valor do financiamento para a compra da casa do Programa Social do Governo Federal ficou maior. Anvisa autoriza o autoteste contra a Covid-19. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O teste de triagem neonatal é o exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê e que permite identificar doenças graves. A secretária da Saúde, Zelionara Branco, ressalta a importância do exame na reportagem que vamos conferir. O teste do pezinho é um exame primordial no desenvolvimento das crianças. Conhecido como teste de triagem neonatal, ele tem o objetivo de detectar doenças que ao longo da vida podem trazer transtornos de saúde. A importância do teste é destacado pela secretária Zelionara Branco, titular da pasta da saúde, junto com os dados divulgados nesta semana que mostram a evolução do serviço, hoje totalmente descentralizado e 100% público. No levantamento, a secretaria apresenta os números de cada quadrimestre de 2021. Na coleta de sangue dos recém-nascidos para o teste, feito no Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Rio Grande da Secretaria. No primeiro quadrimestre de 2021, foram 123 testes. No segundo quadrimestre de 2021, foram 94 testes. No terceiro quadrimestre de 2021, foram 32 testes. Unidades de saúde. Primeiro quadrimestre mostra 562 testes. No segundo quadrimestre, mostra 645 testes. No terceiro quadrimestre, mostra 620 testes. O teste do pezinho já era oferecido na maioria das unidades do Rio Grande, mas desde novembro do ano passado, elas são realizadas pelo SUS em todos os postos do município. Unidades de saúde capacitadas para realizar o teste. Parque Marinha, Junção, Hidráulica e Parque São Pedro. As secretarias da Educação e da Saúde do município emitiram ontem um documento com orientações para o retorno das aulas da rede municipal. Confira. Com a volta às aulas previstas para o dia 3 de março, as secretarias da Educação e da Saúde do Rio Grande emitiram uma ordem de serviço que orienta as escolas da rede municipal sobre as regras de prevenção à Covid-19. O documento se baseia nas orientações do governo do estado e tem como uma das principais definições não exigir a carteira de vacinação contra o coronavírus. Conforme o documento, cada instituição deverá atualizar o seu plano de contingência e indicar um responsável pela comunicação de casos de Covid. Entre as medidas sanitárias estão o uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de álcool em gel 70% e a higienização frequente das superfícies de uso coletivo, como corrimões e maçanetas. O compartilhamento de materiais de uso pessoal deve ser evitado e os bebedouros serão usados apenas para o abastecimento de garrafas. O distanciamento e a ventilação cruzada também deve ser observado. As escolas promoverão ações de educação em saúde, além de reforçar a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada. Ontem foi realizada uma visita da subseção do Rio Grande da OAB
ao Ministério Público, com o intuito de tratar sobre assuntos relacionados aos interesses da comunidade e às demandas da advocacia rio-grandina. Vamos conferir o que foi debatido na reunião. A subseção do Rio Grande da Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma visita institucional ao Ministério Público na tarde de ontem, a fim de debater temas de interesse da comunidade e da advocacia rio-grandina. Na reunião, a subseção solicitou que as instituições trabalhem em conjunto perante o Tribunal de Justiça, com o objetivo de agilizar a contratação de servidores e a digitalização dos processos físicos. Para finalizar, foi discutido a questão da segurança no entorno do novo fórum. A OAB e o Ministério Público têm relação de diálogo contínuo, bem como cooperação mútua nos temas de interesse e demandas necessárias. Sobe o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde referem-se aos atendimentos no SUS. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conheça alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, né? Principalmente os jovens, né? Muita bebida, então tem bastante. Ficou frequente pelo fato, acho, de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio. Isso, sim. Bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, e estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas. Aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online, e a gente observa que todas as pessoas, não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e continuam tendo o seu equilíbrio emocional turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental: ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. É preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário.
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico confirmou que o Rio Grande do Sul se manteve com 100% de seu território com seca entre dezembro e janeiro. A condição é a mesma há 1 ano e 4 meses no estado. Desde outubro de 2020, é a segunda maior sequência do Brasil, inferior apenas a 1 ano e 7 meses de Mato Grosso do Sul. Já são 414 municípios com situação de emergência decretada, conforme a Defesa Civil Estadual, o equivalente a 83% das cidades gaúchas. Outras 4 cidades, incluindo Porto Alegre e Pelotas, aguardam um reconhecimento do decreto. No Rio Grande do Sul, as precipitações foram abaixo da média, ocasionando a falta de água em reservatórios para a geração de energia, abastecimento das populações e manutenção da atividade agrícola. No norte do estado, a situação é de seca extrema em 9% do território. No sudoeste gaúcho, a condição ainda é pior, com seca grave em 57% da área total. Essa é a condição mais severa do Rio Grande do Sul desde agosto de 2020. Já são 281 mil quilômetros quadrados atingidos pela seca, ficando atrás somente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesse aspecto. Muitos brasileiros já vivem a expectativa de receber um dinheiro extra com uma nova rodada de saques do FGTS. A medida ainda está em estudo no governo, mas as projeções indicam que 40 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. E nas ruas já tem gente até fazendo planos para gastar esse dinheiro extra. Você gastaria em quê? Gastaria com o quê? Olha, o macarrão, o arroz, né? Coisas básicas. Então viria em boa hora. Sim, pagar dívida. É isso, eu acho que a maioria da população é comer e pagar dívida. A possibilidade de uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já mexe com os brasileiros. A medida está sendo avaliada pelo governo federal, como revelou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa semana. Podemos mobilizar recursos do FGTS, também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? E um dos principais motivos alegado pelo governo para adotar a medida é o alto grau de endividamento do brasileiro. De acordo com dados recentes do Banco Central, quase metade, 49,4% da renda que as famílias receberam nos últimos 12 meses foi para pagar dívidas. Especialistas ouvidos pela reportagem do Hit Notícias acreditam que a medida chega em um momento necessário. Mas sobre a necessidade dela, com certeza é um momento propício. Nós vivemos um momento de muita instabilidade econômica e, sobretudo, de muita queda de poder aquisitivo por conta de inflação, por exemplo. E, particularmente, hoje eu acho que, por conta da crise, por conta da pandemia que nós estamos atravessando, fazer essa liberação ajudaria muito, principalmente essas pessoas que podem ter acesso a esses recursos. O valor que cada brasileiro poderá sacar ainda está em estudo, mas deve ficar entre R$500 e R$1.000. Com essa base de cálculo, o total a ser liberado deve ultrapassar 20 bilhões de reais. E ao todo, mais de 40 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. E um outro levantamento feito por uma fintech do ramo financeiro mostra que 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros, estão com dificuldade para pagar contas básicas, como por exemplo transporte, alimentação e moradia. Por isso, a maior parte desses recursos deve ser para esse tipo de despesa. Um fôlego para as famílias e para a economia do país como um todo. Mas para dar um exemplo assim, né? Quando o dinheiro é gasto efetivamente no mercado, né, as pessoas compram coisas, ele se multiplica entre 1,3 e 1,8 vezes. Estamos falando de um dos grandes elementos que contribuem para o PIB, que é o consumo. A gente deve lembrar que basicamente nós temos aí 3 grandes vertentes aqui no nosso mercado doméstico, né, que é o consumo das famílias, o investimento das empresas e o gasto do governo. Sim, mas a necessidade é de quem precisa comer, né? Quem precisa comer, quanto mais rápido, melhor. E está difícil das pessoas se alimentarem. Então, quanto mais rápido, melhor para essas pessoas que têm a urgência de se alimentar. E boleto também não espera, né? O boleto não espera, mas a barriga dói primeiro, né? O valor do financiamento para a compra da casa do Programa Social do Governo Federal ficou maior.
O decreto foi publicado no Diário Oficial da União e prevê até R$ 130 mil. O governo federal publicou um decreto que aumenta o valor do crédito para construção ou aquisição de imóveis. De acordo com o texto, os interessados em adquirir imóveis por meio do programa Casa Verde e Amarela vão ter incentivo de até R$ 130 mil em áreas urbanas e R$ 55 mil em áreas rurais. A lei anterior previa financiamento de R$ 110 mil em áreas urbanas e R$ 45 mil em áreas rurais. As regras valem tanto para a compra de imóveis novos quanto de usados. O texto também cria o Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial, que deve orientar a atuação da União, examinar o regulamento e propostas de alteração. Atualmente, o fundo é utilizado como uma das fontes de recursos do programa Casa Verde e Amarela, além de financiar operações já contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela é destinado às famílias sem moradia que desejam ter acesso à casa própria. O programa divide o público-alvo em 3 faixas de renda familiar, até R$ 2 mil mensais, até R$ 4 mil e de R$ 4 a R$ 7 mil. De acordo com o governo, foram entregues 384 mil moradias dentro do programa em 2021. Após 22 dias de análise técnica, a Anvisa aprovou ontem o segundo autoteste contra a Covid-19. Vamos conferir agora. Mais um registro de autoteste para a Covid-19 foi aprovado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse segundo autoteste é da fabricante Ecodiagnóstica. Segundo a Anvisa, o produto atendeu aos critérios técnicos durante 22 dias de análise e também teve o desempenho avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde. Com a aprovação, fica permitida a venda dos exames por farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados para comercializar dispositivos médicos. Entre os requisitos para conceder o registro, a Anvisa determina que os produtos devem apresentar instruções de uso, armazenagem e descarte para facilitar o manuseio e a interpretação do resultado. O primeiro autoteste para a Covid-19 foi aprovado no Brasil no último dia 17. O paciente que possui o kit realiza a coleta através da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Na sequência, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para testagem. O resultado deve estar disponível em menos de meia hora, no geral, indicando tanto o resultado positivo quanto negativo para a presença do vírus. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.